Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast De Carona, o podcast onde a gente tá trocando uma ideia aqui no carro sobre assuntos aleatórios, dia a dia e também algumas reflexões, né, que a gente faz juntos aqui, né. Dito isso, eu estou revivendo o meu canal de frases. Para você que me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu fiz alguns episódios, né? Eu fiz um Instagram de frases positivas, né? Porque naquela época eu precisava ver e ouvir coisas boas, porque eu literalmente estava no fundo do poço, né? Então me ajudou bastante. Um cara de cavalo, velho. Nossa, primeira vez. Pior que não dá pra virar a câmera pra mostrar pra vocês, mas tinha um cara andando de cavalo aqui no meio da rua. E aí eu fiz esse Instagram, né, e tinha a frequência de postar todos os dias. Então todos os dias de manhã, antes de trabalhar, eu via alguma coisa, né, que me interessava, copiava, né, literalmente o texto, criava o meu design, né, e postava. Eu fiz isso durante, se eu não me engano, foram alguns meses e eu consegui chegar na marca de 6.000 seguidores no Instagram, fazendo isso bastante tempo, né. Acontece que depois de um tempo eu parei, não porque minha vida tinha resolvido, mas é porque eu não sei. Essa é a realidade, eu não sei porque que eu parei, mas eu parei. E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu lembro que, eu ganhei 6.000 seguidores, beleza, mas eu também ajudava bastante pessoa, né? Muita gente eu ajudava fazendo essas postagens, porque bastante gente comentava, curtia e tal. E aí eu pensei em reviver, só que não só no Instagram, como também no YouTube, né? Então criei também um canal no YouTube onde eu posto os shorts, né, dessas mensagens. Então o link eu vou deixar na descrição, se você se interessar e gostar desse tipo de conteúdo também, eu vou deixar aqui. E aí você segue lá, né? O canal é pequenininho, tem 5 seguidores agora, acabei de começar ele, comecei a fazer as postagens também, com o objetivo de ajudar, né, alguém que precise ouvir palavras e técnicas boas, né, para conseguir ser mais produtivo e conseguir dar vazão à vida, vamos dizer assim, né, deixar a vida um pouquinho mais leve. As coisas que eu posto lá, elas são coisas que algumas eu faço de fato, né, dia a dia. Então, por exemplo, anteontem eu postei a questão da lista de feito e a fazer. Essa lista de feito, ele é uma coisa que eu já faço na minha vida mais profissional, né? É mais profissional, que eu uso, né? O que eu fiz da semana, o que eu aprendi na semana, tal. É uma lista meio pessoal que eu tenho. Mas eu não aprendi isso de alguém, veio com a necessidade do dia a dia, de lembrar das coisas que eu tinha feito, porque às vezes a gente está fazendo tal, fica tão preso, né, no dia a dia que acaba não vendo o quanto que a gente evoluiu ou o quanto que a gente já fez na semana. Então eu acabei criando essa técnica, né, mas obviamente ela já existia, né? Mas é aquele negócio, conforme a necessidade vai montando, a gente vai tendo algumas ideias, vai montando, aí, já existe isso. Teve um caso, inclusive, que agora eu não lembro se eu fiz um vídeo disso. E se eu não tenho um vídeo disso, eu vou fazer com certeza. Porque quando eu comecei aqui na internet, fazer vídeos, né, com mais afinco, né, vamos dizer assim, lá para 2018, mais ou menos, eu sentia muita dificuldade de conseguir construir o argumento e sustentar ele durante os vídeos, né? Então, e a mesma coisa acontecia nas entrevistas de emprego que eu fazia. Eu sabia das coisas, mas era muito difícil relembrar, e constantemente, quando eu saía das entrevistas,
eu lembrava assim, caramba, meu, essa pergunta que o cara me fez, eu tenho a experiência na empresa XPTO, eu resolvi o problema desse jeito, daquele outro, tal. E sempre acontecia depois da entrevista. E então, ou seja, né, eu perdia a oportunidade. Porque se eu não conseguir falar na entrevista, né, se eu não conseguir responder, para o entrevistador não sabe de nada. E o que não é verdade, né? Às vezes a gente realmente esquece, né? Dá um branco. E aí eu aprendi a estruturar as ideias. Então, na época eu criei um bloco de notas, né? No iPhone a gente tem o Notes. E aí eu comecei a colocar um scriptzinho de fala, né? O que eu vou falar, se eles perguntarem isso, eu preciso responder aquilo, pá. Só que o script ele começou a ficar tão complexo que ficou difícil de lembrar também, mesmo colocando ponto-chave, porque era muito grande e eu não conseguia, eu acabei me perdendo de novo. Aí eu comecei a montar um esquema de triangulação de argumentos, né? Então, por exemplo, para cada tópico principal, eu tenho basicamente três argumentos e embaixo os detalhes que sustentam esses argumentos. Então eu fui criando para mim mesmo esse tipo de estratégia, né, para poder lembrar das coisas. Mais para frente, eu lendo, né, artigos aleatórios na internet, eu me deparo que realmente existe essa estratégia e ela é bem documentada, tal. É a questão do triângulo triângulo de argumentação de Aristóteles, alguma coisa assim. Então ela existe, né? Que aí ela junta também questão de sentimento, tal. Eu vou fazer um vídeo explicativo disso, porque é uma coisa super interessante. E é uma coisa que eu aprendi fazendo, né? Senti a necessidade, me reinventei e surgi com isso. Então, esses tipos de vídeo e tal que eu faço, né, eles são realmente para poder ajudar. Eu tenho uma vontade aqui, eu fiz até uma postagem essa semana passada, no meu site. Se você não conhece o meu site, também está aqui embaixo na descrição, lbarreto.com. Lá eu posto e compartilho todos os artigos que eu tenho, livro que eu escrevi, enfim, lá tá tudo certinho. Convido você a visitá-lo, né? E eu esqueci o que eu ia falar. É ao vivo, galera. Isso pode acontecer. Eu tava falando do vídeo, das curiosidades e da necessidade. Gozado, né? Olha só, eu tô ficando velho, esqueci mesmo. 2000 anos depois. Então, e o objetivo ele é realmente ajudar, né, a galera, porque numa das postagens que eu fiz é realmente sobre isso, sobre como eu quero ser conhecido daqui a um tempo, né? Eu quero ser conhecido de ajudar mesmo, né? Pô, você tá numa roda de amigos lá, daí você fala uma curiosidade, você fala, pô, eu aprendi isso no canal do Leandro, né? Eu acho que esse que é o grande lance. Eu não quero ser conhecido por dancinha, isso eu não vou fazer, cara. Mas eu vejo que hoje em dia as redes sociais, elas estão muito, eu vou dizer tóxicas, tá? Eu acho que elas estão muito tóxicas porque elas ventilam duas coisas que me enojam, literalmente, que é futilidade, tipo dancinha e essas coisas, e cópia de conteúdo, tipo copiar o conteúdo da galera. Eu acho meio mancada. Eu fiz isso já com os vídeos de React, mas é o jeito que, cara, é o único jeito que você tem pra viralizar ou pra você receber mais visualizações, assim, porque no modo orgânico eu não sei o que acontece, mas é muito difícil.
Então, porque na postagem que eu fiz, né, eu lembrei agora, na postagem que eu fiz no canal, no meu blog, na real, porque a postagem que eu fiz no meu website, ele é justamente sobre o que eu quero ser conhecido no futuro, né? Então imagina, você tá numa roda de amigos, pega, fala alguma coisa, alguma curiosidade legal, ou alguma notícia aqui da Europa, tal. Daí a pessoa pergunta, mas onde você aprendeu isso? Aprendi lá no canal do Leandro. Então esse é o meu objetivo, assim, pro futuro, é ajudar e trazer informação e conteúdo de qualidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um episódio aí, um abraço e boa semana para vocês. Valeu!